A pandemia tirou ela do meio da agitação toda, cultural, artística do Rio de Janeiro e jogou ela no interior de Minas, no meio do mato. A gente vai conversar hoje com a Suzana Nascimento, atriz, autora, diretora, contadora de causos, e ela vai falar pra gente como é que está sendo produzir arte nesse momento no meio da natureza. Ei, Suzana, que bom ter você aqui hoje. Olá, eu sou a Suzana e eu tô muito feliz de estar aqui no jardim batendo esse papo com vocês. A gente sempre começa o Papo no Jardim com uma apresentação. Conta pra gente um pouco da sua história. Eu sou atriz, contadora de histórias, então por isso eu vou contar um pouco da minha história para vocês. Eu sou de Juiz de Fora, comecei aos 14, um pouco antes de 14 anos a fazer teatro, fazer um curso de teatro. Eu já tinha um grupo de teatro no meu bairro. A gente começou a fazer teatro na igreja para explicar um pouco as histórias que eram faladas. E aí eu descobri um curso que tinha no ProMúsica de teatro. E eu fui fazer esse curso e minha mãe não entendeu nada. Ela falou, mas teatro é uma coisa que se estuda? Isso, não sei, 20 e poucos anos atrás. Não, 25. Por aí. E aí eu comecei a estudar teatro, né? Porque as pessoas mexem com teatro, né? Então eu fiz o curso de teatro e quando eu tinha 14 anos, eu me lembro que eu fui assistir dentro do festival um grupo no Parque Alfred, teatro de rua. Fui e não conhecia e eu vi aquele grupo apresentando Romeu e Julieta. E aquilo me arrebatou, aquilo foi um marco na minha vida. Me arrebatou de uma forma assim inacreditável. Eu vi e falei, é isso que eu quero fazer da minha vida. Eu quero fazer isso que essas pessoas estão fazendo. Elas estão vindo aqui, trabalhando e emocionando as pessoas. E aí eu queria ter esse ofício real, assim, de emocionar e tocar e afetar as pessoas. E esse espetáculo era Romeu e Julieta, do Shakespeare, apresentado pelo Grupo Galpão, que marcou profundamente a minha história. E aí eu me formei em produção cultural, de alguma forma para me instrumentalizar como atriz, porque eu nunca tive sonho de ser produtora. Mas estava começando a aparecer essa coisa da contação de história como profissão. E aí eu e algumas amigas, a gente se juntou e falamos assim, nossa, a gente podia fazer alguma coisa nos finais de semana. Qual o trabalho que a gente pode fazer nos finais de semana? Festas infantis, vamos contar história em festas infantis. Mas assim, a gente precisa se instrumentalizar um pouco. Então a gente foi fazer um curso de contação de histórias. E foi quando eu conheci o Gregório, Francisco Gregório Filho. E ali eu entendi que contar histórias, ser contador de histórias, era muito mais profundo do que um trabalho de fim de semana. Eu fui arrebatada ali também. Foi a segunda vez que eu fui arrebatada, que eu falei, eu quero fazer isso pelo resto da minha vida. E aí em 2012 eu estreei o Calango Deu no Rio. E foi um divisor de águas na minha carreira. Porque desde então, nós estamos em 2020 agora, desde então eu já passei por mais de 50 cidades brasileiras com esse espetáculo. Já ganhou alguns prêmios e tal. Eu tenho muita alegria, assim, por ter sido canal para esse trabalho chegar aqui, sabe? Foi um divisor de águas porque depois dessa peça eu passei a receber convites para fazer outras. Então a minha carreira começou realmente a se estabelecer como atriz e a ganhar uma consistência. Então eu comecei realmente a fazer trabalhos dos quais eu me orgulho muito hoje, trabalhos muito bacanas, assim, que para mim é tão importante você fazer um trabalho que você acredita no que você está dizendo, né? No que aquele trabalho tá trazendo para o mundo, para as pessoas, como ele está tocando e afetando as pessoas. Então foi um divisor de águas e de lá para cá foram muitos espetáculos, muitos trabalhos. Eu tinha feito vários espetáculos antes, mas parece que a minha carreira profissional se estabeleceu depois que Dona Zaninha veio ao mundo, Calango Deu, passou a existir, assim. Apesar de você morar no Rio já há muito tempo,
você está passando esse momento aqui da pandemia, do isolamento, em um sítio nos arredores aqui de Juiz de Fora. Conta pra gente como é que está sendo a sua produção artística nesse lugar. Eu tô há 3 meses, mais ou menos, aqui numa granjinha da minha família, pertinho de Juiz de Fora. Na verdade, foi uma mistura de coisas, não vim só por causa da quarentena, eu vim também porque o meu pai, ele estava com problema de saúde, estava no hospital, e a coisa estava começando essa coisa de vai fechar a estrada, não vai, a quarentena começando a fechar os estabelecimentos, e eu queria estar perto da minha família nesse momento que meu pai estava no hospital. E aí nós viemos para cá já com a intenção de ficar um tempo. E o meu pai faleceu 4 dias depois que eu cheguei. Então, eu estou vivendo um momento de isolamento, misturado com luto, misturado com repensar toda a vida, repensar os valores, repensar o que realmente importa. É um retorno à simplicidade. E aí, durante um tempo, logo depois que meu pai morreu, eu fiquei completamente bloqueada. Bloqueada artisticamente, não queria fazer nada. Não queria live, TBT, videochamada, não queria nada que me lembrasse, edital, Deus me livre, não queria pensar em Dona Zaninha, não queria pensar em nada e fui entrando, voltando para o útero, voltando para a terra, plantando e voltando para esse lugar muito forte. E foi lá que quando eu estava totalmente bloqueada, que eu falei, nossa, para onde eu vou? O que eu faço, né? Quem sou eu agora enquanto artista? Mas, assim, eu estava realmente fortalecendo quem sou eu enquanto pessoa, né? E aí, eu falei assim, peraí, mas eu posso falar disso? Porque, né, a minha ideia sempre foi afetar as pessoas com o meu ofício. Esse sempre foi meu objetivo. Mas então, o que é que está me afetando? Aí eu virei esse olhar para cá e falei, peraí, então o que está me afetando? Aí eu falei, é disso que eu tenho que falar. Eu vou falar disso. E aí eu comecei a escrever sobre isso, sobre esse luto, sobre esse momento de retorno, sobre essa parada do mundo, essa pausa planetária, essa loucura que a gente está vivendo. Mas, e fazendo um paralelo desse lugar micro, meu, com o macro do mundo, né? E aí eu comecei a escrever, e aí eu falei, eu quero fazer um filme, eu quero fazer alguma coisa audiovisual, já que eu não posso fazer isso no teatro. E aí a gente começou, eu e Federico começamos a fazer imagens aqui, eu fiz o roteiro e tal. E a gente está trabalhando nisso, e isso foi abrindo, isso foi o que me trouxe de volta a próxima superfície sem perder nada do que eu recuperei lá nas profundezas, porque era sobre isso. Então eu comecei a produzir esse filme, a fazer aqui nesse lugar, né, nesse lugar cheio de verde, cheio de, né, essa conexão muito, muito profunda com a natureza, e com a natureza, com a minha mãe, com a árvore que me gerou, E o filme começou a falar disso. E daí começaram a vir as outras coisas e a Dona Zaninha começou a voltar. Então, de alguma forma, a minha produção artística nesse momento está toda voltada para como a força do que nós temos, o que realmente importa, pode afetar e pode, de alguma forma, melhorar o que está acontecendo, o que nós todos estamos vivendo agora. Pelo seu Instagram, a gente consegue acompanhar o Botica de Histórias. Essa sua imersão à natureza influenciou a criação do projeto? Botica tem tudo a ver com esse meu retorno, com essa minha imersão em meio à natureza. Eu tenho uma relação muito forte com as plantas, sempre tive, cada vez isso está se tornando mais forte. De uns anos para cá eu tenho pesquisado mais, eu tenho feito cursos. Eu fiz ano passado, por exemplo, um curso de aromaterapia. Eu acredito na cura holística, eu acredito na natureza enquanto potência de cura, de cuidado.
quer dizer, eu acredito, né? Eu não preciso acreditar, é isso. Eu sou muito fã de uma grande escritora chamada Clarissa Pinkola Estés, que é uma psicóloga junguiana, é contadora de histórias, tem vários livros maravilhosos, o mais conhecido delas, muitas pessoas conhecem, Mulheres que Correm com os Lobos, mas ela tem outros livros fantásticos, tudo que essa mulher escreve é uma coisa, é uma poesia, é uma profundidade absurda, e ela tem uma coisa linda que ela fala que na família dela, as histórias, os mitos, os contos, as fábulas, lendas, sempre foram tratadas como se estivessem em uma farmacopeia. Porque as histórias, quando são contadas, elas transmitem algo que vai tocar e vai te conduzir de alguma forma e vai talvez resolver até algum problema que você esteja passando. Só por ter dado ouvido àquela história, só por ter aberto seu peito para receber. E eu acredito profundamente nisso. Eu acredito que as histórias, elas acendem a gente por dentro. Eu acredito que elas vão acendendo memórias e vão talvez trazendo soluções, não só para criança, não, para adulto, para todos nós. Que de alguma forma elas vão abrindo espaços dentro da gente e relembrando coisas que às vezes a gente se desconectou. Elas têm isso, às vezes nem conscientemente isso acontece, mas acontece. E como estamos todos longe um do outro, eu comecei a me lembrar disso, estando aqui no meio das árvores, das plantas, plantando todo dia alguma coisa, fazendo minha hortinha ali de plantas medicinais. As histórias também são medicinais de alguma forma. E aí eu falei, eu quero contar histórias para as pessoas à distância, já que estamos à distância. E aí o Botica de Histórias nasceu disso, dessa vontade de alguma forma trazer um alento, trazer um bálsamo para a alma, para o coração meu também e de quem estiver escutando. As histórias elas conectam, elas criam presença, elas criam conexões, elas criam âncoras, ao mesmo tempo que elas criam asas, elas abrem infinitos, elas abrem universos, elas abrem mundos. Tudo isso simplesmente na prática e na ação de contar, de uma pessoa contar a história e a outra escutar. Tudo isso pode acontecer, é uma abertura de novos mundos. E o Botica de Histórias, ele está sendo trabalhado dessa forma. Eu digo que eu trato as histórias assim como eu trato essas plantas. Eu cuido, eu guardo, eu rego, eu visito. De alguma forma, eu recolho e quero distribuir, quero compartilhar. Como se fosse um chá feito daquela planta, como se fosse uma tintura, como se fosse um óleo medicinal. Então o Botica de Histórias é isso, de alguma forma eu quero chegar aos corações das pessoas com alguma mensagem, alguma semente que possa florescer algo naquela pessoa, e para que a gente também não fique vivendo tão só no peso que esse momento está trazendo para a nossa vida, né? O seu espetáculo Calango Deu foi um sucesso, viajou o Brasil inteiro, e ele é um monólogo da personagem Dona Zaninha. A Dona Zaninha extrapolou o espetáculo, ganhou vida própria, tem vários vídeos, canal no YouTube. Eu queria saber se você tem algum plano para Dona Zaninha nesse momento. Eu já estou executando alguns planos da Dona Zaninha, né? Eu voltei a fazer os vídeos da Dona Zaninha, ainda mais aqui, né? Eu posso parar ali, sentar no canteiro de couve, fazer um vídeo da Dona Zaninha. Tem vários cenários perfeitos para a Dona Zaninha aqui. Eu penso em ampliar esse alcance da Dona Zaninha, sim. Essa semana eu vou fazer a primeira live da Dona Zaninha pelo YouTube, pelo canal dela. Pretendo fazer esse encontro com as pessoas. É lindo o carinho que as pessoas têm com a Dona Zaninha, é uma coisa tão linda. Às vezes eu posto um vídeo e uma pessoa
que mora, não sei, lá em Mogi das Cruzes, onde eu estive 6 anos atrás. A pessoa fala, eu nunca mais esqueci a Dona Zaninha, como eu gosto dela, que saudade, volta aqui pra gente ver a Dona Zaninha de novo. Daí surgiu a vontade de fazer o canal no YouTube, que é Dona Zaninha TV. Criei esse canal por causa disso, que eu comecei a perceber que pessoas de muitas cidades do Brasil realmente estão conectadas até hoje com a Dona Zaninha, lugares que eu fui muitos anos atrás. E agora, principalmente esse momento em que a gente está tendo que redescobrir a vida profissional online, eu falei, nossa, a Dona Zaninha, ela já tem essa intimidade com essa comunicação à distância por causa do canal, então agora vamos ampliar isso. Então ela vai fazer uma live por agora e pretendo continuar fazendo. E tem um projeto que eu lancei que se chama Um Causo de Presente, que a Dona Zaninha pode fazer uma visitinha online para você. Se você você quer presentear alguém com uma visitinha da Dona Zaninha, é possível. A Dona Zaninha entra em contato por uma videochamada e conta um causo, e alguém que está fazendo aniversário, alguém que está... E aí depende qual que é o objetivo, mas eu achei que podia ser bacana essa visita personalizada da Dona Zaninha para as pessoas. Às vezes você quer presentear uma pessoa que está longe, que você não está podendo encontrar agora, ou alguém que está triste. Então é uma forma de, né, tô pensando assim, novas formas também de renda, porque não tem nenhuma previsão de voltar aos palcos, né, por enquanto. Esse ano eu não vislumbro isso mais. E é isso, a história vai correr e vai contar pra gente como é que isso vai ser. Diante dessa incerteza do futuro, eu estou tentando conciliar os meus desejos profundos, verdadeiros, como artista, de como afetar as pessoas de uma forma genuína, com a lembrança de que isso é o meu ofício, né? Então, se isso é o meu ofício, como isso pode me gerar alguma renda? Suzana, querida, eu sempre aprendo muito com você. Muito obrigada pelo esse papo delícia de hoje. Quero agradecer profundamente por esse papo no jardim. Ana, obrigada pelo convite, minha querida. Te admiro muito, adoro seu trabalho, adoro a sua pessoa, adoro a sua luz. Muito obrigada. Obrigada a todo mundo. Obrigada a você que assistiu até aqui. E espero que ações como essa do Papo no Jardim, da Botica de Histórias, tantas e tantas e tantas outras que estão acontecendo, possam trazer não só alento, mas reflexão e alegria e força mesmo pra gente. A gente vai atravessar isso, a gente vai passar por isso, e que a gente saia com mais sabedoria. Vamos aproveitar para isso. Muito obrigada. Um beijo imenso para vocês. Se você tem curiosidade de conhecer o trabalho da Suzana, Botica de Histórias ou Dona Zaninha, os contatos estão aqui embaixo. Obrigada por ter assistido a gente até agora e até o próximo Papo no Jardim.